Shalom! Povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele que nos amou primeiro, né? Que amor é esse? Ao ponto de entregar a sua própria vida por amor a muitos. Por essa graça, esse favor não merecido, que nós estamos aqui com o coração alegre, né, de poder estar iniciando mais um livro da Bíblia. Nós estamos agora iniciando o livro aqui de Esdras, né? São apenas aí 10 capítulos, mas de um conteúdo muito rico, muito promissor para a nossa vida, um alimento que a gente precisa ter, né? O alimento diário da palavra de Deus, como diz lá em 1 Josué, né? A ordenança de Deus para que ele meditasse na palavra de Deus de dia e de noite, porque isso ia fazer ele prosperar no caminho, né? Então nós estamos aqui, né, nessa caminhada com Deus, junto com vocês que acompanham aí o canal, para se alimentar dessa palavra. Em Esdras nós vamos ver esse livro aqui, o acontecimento, já se passaram muitos anos aqui, e aqui vai relatar, né, o povo retornando para Jerusalém depois de 70 anos cativos na Babilônia. O rei Ciro ali da Pérsia, ele vai dar essa ordenança para que o povo volte para construir o templo para Deus, e mais, ele acaba ali restituindo, né, os pertences que era da casa de Deus, que era do Senhor. Ele acaba devolvendo ali, né, as bacias e os objetos, né, de valor, né, de panelas de prata, tigelas, que eram importantes ali para o templo, né? Então é bem interessante esse contexto, né? Fica com a gente aí, que eu creio que vai ser bênção em nome de Jesus, amém? Mais um livro aí, iniciando para a honra e glória de Deus, né? Amém, amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. É tão interessante a gente poder ver que, né, uma característica do livro de Esdras, é a grande quantidade de documentos incluídos no relato, decretos, genealogias, cartas e as memórias de Esdras. E vocês sabem que tem um documento, um artefato histórico que foi ali, encontrado, que ele está guardado ali as 7 chaves num país ali exposto, protegido, e ele serviu como embasamento para algumas leis e algumas coisas que nós vivemos ainda nos dias de hoje. Então foi muito importante esse reinado, né, de Ciro. Ele que não era ali, ele sempre fala para o povo, seu Deus, mesmo ele sabendo que ele estava diante de uma direção de Deus, que todo o governo estava nas mãos dele, por permissão de Deus, ele não se autodenominava assim quando ele falava de Deus, o meu Deus, né? A gente vai ver até o final do capítulo, dos livros, né? Do livro todo, o que vai acontecer. É uma história muito interessante, fica conosco. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Amém? Diz assim, o decreto de Ciro. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares em que habitam os homens desse lugar, o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém.
Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Bom, nós vamos ver, a reconstrução do templo em Jerusalém fazia parte do plano de Deus, pois ele desejava habitar novamente no meio do seu povo, sua família, Israel. Deus realizou esse plano por meio de pessoas e despertou o espírito de Ciro. O Senhor é soberano e sua vontade prevalece até mesmo sobre os reis pagãos, A gente vê que Deus ele tem esse poder de mudar o pensamento, desses homens, desses reis, por mais abomináveis que eles sejam. A gente viu isso contra ali a vida desse rei perverso também da Síria, que é Senaqueribe. Deus mudando ali o pensamento dele, a atitude dele. E aqui a gente vê também Ciro, esse que subiu ao trono da Pérsia, ali por volta do ano 550 a.C., e onde é hoje o Irã, o local onde que é o Irã ali, na Palestina. E ele dominou todo o império ali nessa época aqui, E logo em seguida, também conquistando também o reino de Lídia, exaltando todo o antigo território dos assírios. Mas, porém, só no ano de 539, ou seja, 40 anos depois, que ele veio invadir e tomar o território da Babilônia, Então, a gente vê aqui, depois dele tomando esse território da Babilônia, você vê aí o agir, de Deus operando, sobre a vida desse homem, E Deus usa, às vezes, pessoas más para beneficiar aqueles que são bons, para você ver. E hoje mesmo eu estava pensando a respeito de Cornélio, de algumas pessoas que ela é boa, Ela faz caridade, ela se destaca, ela tem status, só que falta o principal, falta Jesus, Cornélio ainda teve a oportunidade de, através da vida de Pedro ali, aceitar a Jesus, conhecer Jesus e viver algo novo. Então, muitos, o que assim às vezes deixa a gente, um pouco assim impactados, é que tem muitas pessoas que não se denominam cristãs e têm um sentimento assim de bondade, entre aspas, para com o próximo, mais do que uma pessoa que se autodenomina cristã, porque os cristãos, muitas das vezes têm um auto-julgamento muito aguçado, e isso não pode estar no meio do povo de Deus, A questão é que, eventualmente, hoje você vê, coaches, você vê líderes, muitas pessoas aí utilizando, escritores, escrevem livros, utilizando da palavra, Sim. como ensinamento, como motivação, como mudança de vida. E aqueles que dizem seguir a palavra,
né? Que ser cristão não tem o hábito da leitura, não tem o hábito da meditação, não tem o hábito de colocar em prática, E né? até uma observação, né? Se você chegou nesse nosso vídeo e você pegou a Bíblia, né? E você abriu a Bíblia e de repente caiu nesse livro de Esdras e você quis saber o que Deus quer falar com você, né? Então eu acredito que é para você mesmo. Se você é essa pessoa que abriu a Bíblia e chegou nesse vídeo através que você tem esse costume, então eu quero te convidar a fazer a leitura do livro capítulo por capítulo todos os dias, a ter uma vida devocional. Eu tenho certeza que se você se relacionar com a palavra diariamente, um capítulo por dia, dando sequência na sua meditação, Deus vai agregar muito conhecimento e muito você vai conseguir ali ter discernimento das coisas de Deus. Porque quando a gente abre assim aleatório, às vezes aquele texto fica solto e todo texto fora do contexto gera pretexto para N interpretações. E às vezes aquilo que você acha que Deus falou não é, porque você pega um trecho isolado e vai linkar com aquilo que o seu coração deseja. Então, quando você tem uma leitura assídua, Deus traz todo dia o maná na proporção certa, na medida, recalcada e sacudida para te alimentar, para te fortalecer para aquele dia. Uma observação que eu quero fazer aqui, olha que interessante que diz aqui: apenas uns poucos judeus exilados na Babilônia decidiram voltar nessa ocasião. Para muitos, o cativeiro havia se tornado seu lar, o lugar onde haviam construído sua vida e carreira. E em vários casos, muitos se tornaram parte da elite de suas comunidades. Aqueles que permanecerem na Babilônia ajudaram os que foram chamados por Deus a realizar a jornada, com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas. Então é interessante isso também, né? Está aqui no versículo 6, ó, todos que habitavam nos arredores, os ajudaram com objetos de prata, com ouro, bens, gado e coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Então até aqueles que prosperaram na terra do cativeiro, na hora de colaborar, colaboraram também. Isso é louvável, né? Tudo Se sensibilizaram com a causa, mesmo alguns não retornando, eles foram coparticipantes da obra, ajudaram de alguma forma. E com relação à meditação diária da palavra de Deus, é muito bom se você puder, né? Eu sei que não é sempre que há essa concordância, mas de você estar meditando na palavra, de repente com mais uma pessoa, né? Porque aí um vai fortalecendo o outro, né? Então, olha, chegou o horário, vamos meditar, né? Um vai puxando o outro, que é o nosso caso. Então, a gente vai um se ajudando o outro. Algumas pessoas até questionam a gente por que a gente está aqui dentro de casa, né? Aí teve uma moça que colocou assim: eu gostava tanto de quando vocês gravavam lá fora, com aqueles barulhos das galinhas, dos pássaros. Gente, a gente também, a gente ama gravar lá fora, né? Só que acabou a pandemia, né? Nós começamos a gravar juntos na pandemia, ele estava home office, eu também. E ali nós tínhamos o dia inteiro para a gente poder explorar o quintal e poder gravar, né? Só que daí o que acontece? Agora os horários eles não estão batendo. Então, como os horários não estão batendo, a gente acabou ficando aqui. Até a mulher falou assim: eu não gostei desse cenário novo. Então, às vezes a pessoa pensa que a gente preparou esse cenário para sair de lá ou que a gente quis uma coisa mais chique, mas nada a ver, gente. E o propósito não é esse, irmão. Se você pensa dessa forma, se está preocupado com o cenário, e a gente ficar agradando vocês estão muito enganados, está totalmente equivocado sobre o propósito de tudo isso. O propósito aqui é a meditação da palavra, da gente, sabe, a gente não é digno de ser adorado, né? Nós somos aqui um instrumento que está se permitindo ser usado por Deus,
e toda a honra, toda a glória é de Jesus. Nós estamos usando a palavra do Senhor. Nós não podemos tirar o mérito da cruz. Quem pagou o preço para que hoje nós estivéssemos aqui foi o Mestre, o Senhor Jesus, né? Então nós estamos aqui sendo conduzidos por Deus, seja lá fora, na paisagem, ou seja aqui dentro, a essência nossa vai ser a mesma, né? Eu sei que as pessoas gostam disso e tal, mas a gente sempre, quando der, a gente vai estar gravando lá fora, quando der, a gente vai estar gravando aqui dentro. Paciência. E você que tem um foco aí com a palavra de Deus, você que é comprometido, não com homens, né? Não com cenários e não com situações e circunstâncias, mas você que é comprometido com a palavra, eu sei que isso não vai fazer diferença no seu estudo e na sua busca. Em tudo na sua vida, irmãos, não foca em coisinhas, sabe? Que não vão ali levar você a nada. Foca em Deus, sabe? Não deixa as coisas, pequenas coisas, te tirar do seu foco. Se tiver alguma coisa pequena que você tem que ali prestar atenção na sua vida, é na voz de Deus, né? É no mover de Deus, porque às vezes Deus fala sim através de pequenas coisas, só que ao mesmo tempo não são pequenas coisas que vai te atrapalhar de se alimentar da palavra e de buscar o melhor da parte de Deus. E quando você gera expectativa no homem, a tendência é que você venha se frustrar. É verdade. Porque você está gerando expectativa em algo que é imperfeito. E às vezes, muitas das vezes, você gera expectativa, a gente nem sabe, não corresponde à altura daquilo que você almejava e a gente acaba te entristecendo, te magoando. É por isso que o nosso foco é que você não venha gerar expectativa em nós, mas que você venha gerar possibilidades em Deus, porque em Jesus Cristo tudo é possível ao que crê. Glória a Deus. Se nós cremos, se nós estivermos sempre com os nossos olhos voltados ao Senhor Jesus, né? E juntos, conectados, entendendo que todos nós não somos melhores que ninguém, nós estamos aqui como cooperadores, como mordomos do reino, cuidando daquilo e zelando daquilo que é do nosso Senhor. Com certeza a gente vai viver num ambiente mais sadio, sem menos ficar um culpando o outro ou coisa do tipo, e vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar. Senhor meu Deus e amado Pai, sim, Senhor, nós te agradecemos, nós te louvamos e bendizemos, Senhor, teu santo nome. Amém, porque Jesus. Tu és santo, Tu és maravilhoso, Pai. Sim, Deus. Nós rendemos graças a Ti por mais essa oportunidade de podermos estar aqui, Senhor, se alimentando da Sua palavra, independente, Senhor, do horário, do momento. A gente dedicou esse momento para estar aprendendo mais das coisas do Teu reino, e hoje, iniciando aqui mais um livro, a gente fica com o coração alegre por ter esse privilégio, Pai, porque sabemos que esse é o privilégio de poucos, Pai. Não é todo mundo que consegue, Senhor, estar todos os dias, né, tendo esse hábito da leitura, Pai, mas que essa mensagem, que esse canal, Pai, continue crescendo, continue abençoando as vidas, porque esse é o propósito. O propósito é que a Tua palavra, Senhor, cresça, que o Seu nome apareça, que vidas venham se relacionar com a Sua palavra e que a gente venha se diminuir a cada dia, Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor é na nossa vida e ainda o que o Senhor vai fazer, Pai. Nós oramos, ó Pai, pelo povo da Ucrânia, nós oramos, Senhor, pela Rússia. Eu não sei, meu Pai, quem está errado, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Nós pedimos, Pai, que o Senhor mude o pensamento desses homens, assim como nós vimos aqui, que o Senhor levantou o rei Ciro da Pérsia para conquistar a Babilônia e também libertar o povo que estava cativo. Eu creio que há um propósito em todas as coisas e que o Senhor está no controle de tudo, ó Deus. Não permita, Senhor, que sangue inocente venha ser derramado, ó Pai. Eu peço a Tua santa proteção por cada família, Pai, representada. Nós oramos também, Senhor, pelos irmãos, né, que perderam seus entes queridos lá em Petrópolis, Pai. Nós oramos por essas vidas, Pai. Tenha misericórdia, tenha de compaixão dos sobreviventes. Conforta, Senhor, o coração daqueles que perderam pai, mãe, tios, sobrinhos, filhos, Senhor.
que o Senhor possa, de alguma maneira, Senhor, levantar pessoas para ajudar, Senhor, essas famílias, Pai. E se a gente puder, Senhor, ser um canal de bênção também, Senhor, para esse povo, nos mostra, Senhor, o caminho que devemos fazer. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.